Boa noite, meus amados. Uma alegria estar aqui com vocês num dia tão especial, não é? Que coisa boa, como eu gosto de vir aqui à Igreja Batista Central aqui de Maringá. Como é que eu gosto aí de seus pastores aí, Claudinei, não é? Pastora Mônica, todos aí, vocês aí que nos recebem assim sempre tão bem. Então, uma alegria mesmo estar aqui hoje, um dia especial aí para todos nós, e eu espero que você possa sair daí hoje à noite aí com uma palavra de Deus no seu coração, algo que você não só ouça, mas que você pratique também aí na sua vida, no seu dia a dia. E eu vou pedir, para que isso possa acontecer, eu vou pedir que essa primeira oração seja sua. Então, peça a Deus para falar o seu coração essa noite. Fale com Deus. Deus, eu vim aqui porque eu quero te ouvir, não é? Saí lá da minha casa, estou aqui, estou enfrentando esse frizinho gostoso aí, mas eu vim aqui porque eu quero te ouvir. E eu tenho certeza que Deus tem muito a falar com vocês aí. Eu tenho muito pouco, mas eu tenho certeza que Deus tem muito. Ore então a Deus, peça a Deus para estar se manifestando aí nessa noite, tocando o seu coração, tocando a sua vida. Amém, Senhor. Tome o lugar de honra nesse culto, Pai. Faça com que o Espírito Santo esteja aqui, tocando essas pessoas, nos tocando, abrindo minha boca para que seja falado aquilo que o Senhor quer falar com essa comunidade, o que o Senhor gostaria que essa comunidade ouvisse, não só ouvisse, mas principalmente praticasse. Em nome de Jesus. Amém, amados, amém. Mas estamos aí tendo a honra, tendo a oportunidade aí, não é? Hoje um dia tão especial aí, porque Deus nos presenteou, não é? Todos nós aqui recebemos um presente, porque nós temos alguém que cuida de nós, que nos ama. Olha que coisa bacana. Deus podia nos dar um presente tão especial assim, como os nossos pais, não é? Eu tenho lembranças assim, maravilhosas do meu pai, muito, muito grandes, e meu pai já faleceu tem cerca de 23 anos, não é? Tem muito tempo, mas a memória dele está presente aqui, não é? Toda a convivência que eu tive com ele, toda a oportunidade, todos os anos que o Senhor me presenteou de estar ao lado dele, sou muito grato ao Senhor por tudo isso. E tudo que eu sou hoje, eu devo a meu pai, pelo fato dele estar comigo, estar convivendo comigo, compartilhando aí os momentos de alegria da nossa família, os momentos de dificuldade da nossa família, e forjando o meu caráter. E sou muito grato a Deus mesmo, por ele ter me dado um pai assim, que eu tenho uma recordação assim tão positiva, tão boa. E eu sei que cada um aqui, não é? Nós todos temos ou tivemos um pai. E cada um tem suas recordações, tem aqueles momentos assim que ficaram marcados na nossa vida, que são tão significativos aí para nós, não é? E as minhas memórias aí com meu pai, elas começam aí com cerca de 3 anos. Eu tenho memórias muito nítidas, muito claras a partir de 3 anos de idade. E isso aí, nessa época, o meu pai, ele
Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, e meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, ele foi para Belo Horizonte para tentar a sorte, né? O interior não oferecia emprego, oportunidade de trabalho. Aí ele foi na frente, ficou minha mãe e eu com 2 anos, e ele foi tentar a sorte lá em Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, o emprego que ele arrumou lá foi de trabalhar num caminhão de gás e distribuindo o gás, tirando o botijão do caminhão, levando nas casas, instala o botijão, pega o botijão vazio, põe dentro do caminhão e passava o dia inteiro assim. E eu me lembro que eu só via meus pais nos fins de semana, porque ele pegava serviço às 6 da manhã. E a gente morava num bairro lá de Belo Horizonte, uns 8 quilômetros ali do lugar que ele trabalhava. Ele não tinha ônibus noturno, ele tinha que ir a pé para lá. E ele ia a pé e voltava também, ali para economizar, voltava a pé. E quando voltava, já era 8, 8h30, 9 horas da noite, e eu já estava dormindo. Então, fim de semana, à tarde, no sábado e no domingo, eu tinha o prazer de estar do meu pai e ficava esperando aquele fim de semana, porque era uma alegria ali a gente ir num parque municipal lá em Belo Horizonte, que iam todos os domingos lá, e não tinha brinquedo. O brinquedo da gente ali era rolar na grama, ela ficar brincando ali, correndo de um lado para o outro, e no final ali ganhar um saquinho de pipoca, né? Então, ficava-se muito feliz com isso. Os recursos assim da minha família, muito escassos, muito limitados mesmo, né? E eu lembro que eu ia com a minha mãe assim à feira. Era terça-feira, tinha uma feira na rua, e a minha mãe comprava ali legumes, frutas, né? E eu lembro que a minha mãe comprava muito um peixe, não é? Que eu adoro esse peixe, eu compro até hoje. É sardinha, que é um peixe assim que tem um gosto muito forte, e as pessoas às vezes não gostam desse gosto, mas eu cresci comendo sardinha. Então, eu adoro sardinha, né? Gosto demais de sardinha. E lembro também que minha mãe comprava 300 gramas de carne para fazer sopa para mim. Então, quem comia carne lá em casa, quem comia proteína lá era eu, não é? Ela fazia sopa, por quê? Porque o dinheiro não dava. Então, mas apesar disso, não é? Foi uma infância assim, muito feliz, uma infância assim, muito alegre, e um amor assim, muito grande recebido dos meus pais, e isso motivou, assim, influenciou toda a minha vida. Me recordo também que uma vez eu fraturei a perna, né? Essa perna aí está cheia das fraturas, aí já começou aí com uns 4 anos de idade. Eu escorreguei jogando bola, bati no chão, fraturei a tíbia, e o hospital que me atendeu ficava muito, muito longe da minha casa, não tinha ônibus entre bairros na época, então você pegava um ônibus do seu bairro, ia para o centro da cidade, andava, para pegar o outro ônibus para ir para o outro bairro. E aí meu pai me levava assim, carregado, né? O menino de 4 anos, com a perna quebrada e tudo. E ele, um dia, me carregando com gesso, a gente passou de um lugar que tinha uma rifa, fazendo uma rifa de um automóvel. E eu peguei, pai, compra, que de repente a gente ganha, compra. E aí foi obrigado a comprar a rifa lá, e nós não ganhamos, né? Mas... E meu pai me conta que encontrava lá, né, que ele falava assim, eu nunca vou ter um carro, né? Então, aí o sonho do menino é ter um carro, né? Para o pai não ter que ficar carregando o menino pela cidade inteira aí nos ombros lá. Mas é óbvio que a vida foi melhorando para ele, e uns 2 anos depois ele virou o motorista do caminhão de entrega de gás, aí já subiu de nível, melhorou um pouquinho o salário.
Depois ele conseguiu economizar, comprou um táxi. Eu ficava tão feliz assim na hora que ele chegava de noite. Ele chegava com aquele bolo de nota, aquelas notas que não valiam nada, pequenininho, mas aí eu ia contar quanto que ele faturou por dia, né? Eu ficava esperando para poder contar aí o faturamento do dia. E Deus foi dando oportunidades para ele, aí ele foi aproveitando essas oportunidades e foi trabalhar numa empresa de revenda de óleo para indústrias e tudo. E aí essa empresa deu um carro para ele fazer o serviço, e o famoso carro chegou na nossa casa lá com a maior alegria da gente, não é? E o meu pai foi muito mais que um pai para mim. Ele foi, além de pai, foi um irmão. Ele casou muito cedo, casou com 20 anos, e com 21 anos eu cheguei. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitos programas com meu pai, de jogar vôlei com ele, de ir para o clube, de assistir futebol, de fazer programas assim que irmão faz com irmão, não é? Então, eu agradeço muito, muito a Deus aí, porque Ele me deu um pai aí que assim, lembro dele com muito amor, com muita gratidão a Deus por Ele ter me criado e ter me forjado aí o que eu sou hoje. Mas eu tenho certeza, cada um tem suas memórias aí, não é? E é tão bom a gente ter essas memórias positivas aí do pai da gente. Mas o que Deus fala para nós, não é, a respeito de um pai? Qual que é o papel de um pai para Deus perante seus filhos? E a gente vai enxergar isso em 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, que a palavra do Senhor fala para nós assim, ó: e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então Deus define aí o papel do pai. Deus fala que um pai, ele tem que ter algumas características, alguns comportamentos, atitudes com seus filhos. Então, ele tem que exercer a paternidade, não é? A paternidade é a responsabilidade ali sobre a figura do filho. Então, ele tem que acompanhar aquele filho. Ele não pode simplesmente colocar o filho no mundo, ele precisa acompanhar esse filho. Um pai tem que exortar. O que é exortar? Exortar é chamar a pessoa ao caminho da retidão, ao caminho de Deus, ao caminho da perseverança naquilo que Deus tem para ele, não é? Não deixar a criança, não deixar o filho, em qualquer idade, não é, se desviar da palavra do Senhor. Então, a palavra fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não é? E ela nunca mais vai se afastar da palavra de Deus. Então, é papel do pai exortar. Então, o pai deve fazer isso com serenidade. O pai deve fazer isso, não é, com a certeza que essa é a expectativa que Deus tem para ele, que ele exorte, né, que ele aponte o caminho da retidão, os caminhos de Deus aí para cada um de seus filhos. O pai tem também como atitude, como comportamento, ser consolo. Então, na nossa vida, a gente tem situações muito agradáveis, muito satisfatórias, mas a gente passa por provações, a gente passa por dificuldades. Isso faz parte da nossa vida. Não tem como a gente evitar. Então, nessa hora, o pai está ali do lado, o pai está exercendo consolo, não é? O pai conforta o seu filho, o pai dá ânimo, o pai dá aquele abraço,
dar aquele ombro amigo, aquele lugar onde o filho está se sentindo ali apoiado. Então, um pai, é papel dele dar consolo. E eu falo, principalmente, um pai tem que ter o papel de dar testemunho. O que é testemunho? A gente tem que falar, a gente tem que mostrar para as pessoas, né, o que a gente é, o que a gente vive. Nós não podemos viver de uma forma e cobrar dos nossos filhos, cobrar das pessoas que estão do nosso lado, um comportamento que nós não executamos. Então, é fundamental que um pai dê testemunho para os seus filhos. E como é bom quando esse testemunho é positivo, como esse testemunho vem nos mostrar assim, vem nos lembrar, né? Eu tenho testemunhos do meu pai, eu guardo meu pai como uma pessoa assim, que muito honesta, né? Meu pai era capaz de deixar, enrolar alguém, não pagar alguém, dar o cano em alguém, não é? Meu pai era incapaz de fazer isso. O meu pai, ele era uma pessoa assim, super responsável, não é? Na realização dos seus compromissos, das suas coisas. Então, eu guardo isso. E fui guardando coisas assim. Me lembro também que, a partir assim, de uns 7 anos de idade, todo sábado meu pai ia no mercado. E ele ia no mercado, para chegar no mercado, a hora que o mercado abria, que era 6h15 da manhã. E eu me levantava, eu vi o barulhinho assim, eu levantava para ir para ele, para ajudar a carregar as sacolas lá. E com 7 anos eu fazia isso. Então eu aprendi a acordar cedo. Depois eu fui crescendo, fui virando um rapaz, aí começou a fase de sair, de festa, não é? Eu lembro que às vezes eu chegava em casa 3 horas da manhã e às 6 da manhã eu estava levantando, porque eu estava com aquele hábito ali de acompanhar ele, de ter aquele testemunho muito positivo dele, não é? Mas quero falar para vocês aí sobre as conexões que nós temos hoje dentro do mundo, não é? A gente tem, o mundo hoje, a gente tem algumas situações, a nossa sociedade, a forma com que a gente vive hoje, é a forma mais conectada de todos os tempos, não é? Hoje nós vivemos a forma mais conectada de todos os tempos. E, contraditoriamente, nós vivemos hoje a forma mais desconectada de todos os tempos. Então, é uma contradição. Por quê? De um lado, nós temos as redes sociais, não é? Nós compartilhamos fotos aí pelos Instagrams, pelos Facebooks, não é? Compartilhamos vídeos, os pensamentos nossos em tempo real. A gente pensa uma coisa e já coloca, o outro já responde. Então o mundo está conectado. Acontece uma coisa lá no Japão, no segundo seguinte nós já sabemos aqui. Um colega seu já coloca uma informação ali e imediatamente ela está chegando até você. Então, nós estamos altamente conectados, não é? Mas, por outro lado, o que está causando essa conexão, não é? Está causando aí muita solidão. Nós estamos o quê? Cada vez mais isolados. Nós estamos cada vez mais trancados aí nos nossos quartos, né? Nos nossos escritórios, né? Dentro de uma casa, por exemplo, né? Eu conheço muito pessoas que se comunicam dentro de uma casa pelo WhatsApp. Tá? O filho está trancado lá no quarto, a mãe passa lá, vamos sair dentro de meia hora, não sei o quê, já passou o WhatsApp ali. Então, isso causa solidão, isso causa isolamento, isso causa vazio, não é?
As curtidas que a gente dá aí dentro das mídias sociais substituíram os abraços. Substituiu, dou uma curtida, põe um coraçãozinho lá assim, não é? Antigamente eu dava um abraço, hoje eu dou uma curtida ali, uma coisa fria, né? Os emojis, eles substituíram as emoções reais. Então, põe a carinha rindo, põe a carinha ali chorando, põe a carinha ali, né? Com as formas mais diversas do mundo, e antigamente eu me expressava, eu falava o que eu sentia. E as redes sociais geram inveja, geram revolta, geram brigas, não é? Porque as pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser melhores que as outras, não é? As conversas hoje são curtíssimas. Então, a gente usa essas mídias sociais de forma assim, com um linguajar, e principalmente os mais jovens aí, eles têm um linguajar aí que muitas vezes a gente não entende o que eles estão falando, que eles abreviam tudo, e assim, eu não sei o que você escreveu aqui, não é? Então, e o que gera tudo isso, gente? Gera ansiedade, gera depressão. Então, olha a contradição. A gente tem tão aberto aí e está caminhando aí para um momento assim, tão fechado. Eu queria falar, então, voltando à palavra de Deus aqui, porque a palavra de Deus tem resposta para todas as situações da nossa vida. E, então, nós vamos ver na palavra de Deus como é que uma família pode se conectar, né? Pode construir laços de afeto em seu lar. Como é que uma família pode viver bem dentro da sua casa, pode viver com alegria, com satisfação. Então, a gente vai ver aí algumas linhas de conexão que a gente tem dentro da nossa família. A primeira conexão que a gente tem dentro da nossa família é a conexão da esposa com o marido. Então, como é que funciona essa conexão? O que a palavra de Deus fala sobre a conexão da esposa com o marido? E a palavra de Deus, ela é muito clara, não é? E a palavra de Deus fala que a conexão da esposa com o marido está em Efésios 5, 21 e Efésios 6, 4, que eu já projetei aí para você ver. Olha só o que a palavra de Deus fala. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, aqui, nós estamos vendo uma palavra-chave aqui, que é a palavra sujeição. Então, está falando, mulheres, sujeite-se ao seu marido, não é? Agora, essa palavra sujeição, não é? Não quer dizer inferioridade. Essa palavra sujeição, ela tem muito mais o caráter, não é? De cooperar. Mulheres, cooperem com seus maridos, não é? Ajudem, colaborem com seu marido. Colaborem para quê? Para o bem de uma instituição que se chama família, que se chama lar, que se chama vida conjugal. Sujeitem-se. Mas observe, o texto, antes de falar que a mulher se sujeite ao marido, o que o texto fala? Ele começa falando, sujeitem-se uns aos outros. O que é isso? A palavra uns aos outros significa, eu faço para você
porque você vai fazer para mim também. Então, o marido também, ele se sujeita à mulher. Por quê? A mulher fez para ele, colaborou para ele, cooperou com ele. A resposta dele é cooperar, é ajudar a mulher também. Então, esse é o grande entendimento. A palavra uns aos outros aparece no Novo Testamento 59 vezes. 59 vezes. Para nos chamar muita atenção do seguinte: eu faço para você e você vai fazer para mim. Essa é a regra. Eu faço para você e você vai fazer para mim. Então, mulheres, cooperem com seus maridos, apoiem seus maridos, ajudem os seus maridos. É isso que Deus quer que você pratique, que você faça aí no seu lar. A segunda conexão é a conexão do marido com a esposa. E na conexão do marido com a esposa, a gente vai ver em Efésios 5, 21 e 6, 4, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E, continuando aí, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a sua mulher trate o seu marido com todo o respeito. Então, amados, qual que é o papel nosso como homem? Amar a nossa esposa, não é? Como a gente se ama. Nós não sabemos que a mulher foi feita de uma costela do homem. E Deus está nos mandando aqui que a gente seja um só corpo. Então, quando nós amamos a mulher, nós estamos amando a nós mesmos, não é? Esse é o grande segredo, amar a sua esposa como você se ama. Eu creio que todo mundo aqui se ama, se gosta. Então, nós devemos também amar nossa esposa nessa mesma proporção. E aí nós vamos passar para a conexão dos filhos com os pais. E como é que os filhos devem agir com os pais? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. O que é isso? Obedeçam seus pais conforme a palavra de Deus, não é? O pai fala assim, ó, pula naquele precipício ali. Não está na palavra de Deus isso, não é? Não tem que pular ali no precipício, mas obedeçam a seus pais no Senhor, na palavra do Senhor, pois isso é justo. E aí fala, filho, o que você tem que fazer com seu pai? Honra teu pai e tua mãe, honrar, dignificar, mostrar para todo mundo, mostrar para a sociedade que você recebeu o amor, recebeu o carinho, recebeu o cuidado e transforma esse amor, esse cuidado em honra, em atitudes positivas que todos vão admirar. Por quê? Porque seu pai te deu tudo isso, porque seu pai, sua mãe cuidaram de você. Então, a
palavra fala, este é o primeiro mandamento com promessa. Olha só. Filhos, atenção, é um mandamento para honrar seu pai e sua mãe, e tem uma promessa de Deus para quem fizer isso, para que tudo corra bem com você e tenha longa vida sobre a terra. Aqueles que honram seu pai, aqueles que honram sua mãe, Deus está nos afirmando, nos garantindo, nos prometendo aqui que tudo vai correr bem conosco e nós teremos vida longa sobre a terra. E aí, nós vamos partir agora para a conexão dos pais com os filhos. E essa conexão, ela é muito importante, porque Deus vai falar de uma forma tão sintética para nós, mas tão profunda. E Deus fala assim para nós, Efésios 5, 21. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Criem seus filhos na instrução e no conselho com o Senhor. O que será que Deus está nos dizendo para nós não irritarmos nossos filhos? O que significa isso? Não é? Significa que nós temos que ter um equilíbrio entre a nossa autoridade e o cuidado com os nossos filhos. Significa que nós não devemos dar aos nossos filhos excesso de proteção. Significa que uma coisa terrível que pode acontecer dentro de uma casa, pode acontecer entre um pai e uma mãe e um filho, é a falta de diálogo. Não tem conversa. Não se conversa. Cada um está no seu canto, cada um está fazendo as suas coisas, não é? Não se conversa. O menino está ali, ele tem uma casa, ele tem comida, ele tem uma escola boa, ele tem um clube para frequentar, ele tem uma mesada, mas não tem diálogo. Não tem diálogo, isso faz muita falta para o seu filho. E críticas constantes. Tem pais que adoram criticar os filhos, né? E só fala mal, qualquer vírgula que tem assim já está descendo o porrete de um filho ali. Então o filho já está acostumado a tomar porretada todo dia. Não é? Palavras ásperas, palavras que machucam, palavras que vão raspar a alma. Muitos pais fazem uso de palavras ásperas. Incoerência entre falar e viver. Eu cobro do meu filho uma postura, mas eu vivo de uma forma completamente diferente. Pais, não irritem seus filhos, eles estão vendo isso. Favoritismo entre filhos. Né? Tem famílias que, notoriamente, tem um que está no pedestral e outro está lá embaixo. Ó. E brigas constantes. Né? Eu me lembro, meus pais, isso faz parte da vida, meus pais de vez em quando brigavam. E aquilo me dava assim uma dor no coração, gente. Eu, menino assim, de 7, 8 anos, 9, eu via meus pais brigando, mas aquilo me machucava tanto. Não é? Saiba que tem alguém ali dentro dessa casa ali que está sofrendo com essa briga, sofrendo muito mais que você. Então, pais, não irritem seus filhos. Resumindo aí, não é? O que nós falamos aí? Que a partir de uma sujeição mútua, é que esses laços de afetos são gerados na família. Sujeição mútua é a gente aceitar e a gente praticar sem cobrar. A gente faz a parte da gente. E o que é a parte da gente? A esposa se sujeita, não é? Coopera ao marido através da submissão, da cooperação propriamente dita.
O marido se sujeita e conecta à esposa através do amor. Os filhos se sujeitam e conectam aos pais através da obediência. E os pais se sujeitam e conectam aos filhos, equilibrando autoridade e cuidado. Praticamos isso aqui, gente, pode ter certeza que você vai ter a família mais abençoada do mundo. Mas eu quero dar a prática para vocês, não é? Eu não quero dar para vocês só uma ideia. Eu quero dar a forma prática de se fazer isso. E, para a gente chegar nessa forma prática, perguntaram para Jesus: mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Aí ele já estendeu um pouquinho, porque ele fala para amar, não é? Para a gente amar a Deus, não é? Quem ama a Deus, ama o seu próximo. E aí nós já estamos abrindo um leque maior aqui do que amar somente a esposa. Nós amamos o próximo. E se nós fizermos essas duas coisas, cumprirmos esses dois mandamentos, todos os outros vêm a reboque, gente. Todos os outros vão ser cumpridos. Todos os mandamentos vão ser cumpridos se a gente ama a Deus e ama ao próximo como a nós mesmos. Então, a grande força que Deus nos dá, não é? A grande arma que Deus nos dá para enfrentar qualquer situação é o amor. E o que o mundo carece hoje mais é de amor. E esse amor tem que começar, para chegar no mundo, tem que começar dentro da nossa casa, tem que começar dentro da nossa família. Se a gente consegue praticar isso ali, a gente já está com uma boa parte, não é? De toda a situação ali controlada, com paz dentro da nossa casa, com alegria dentro da nossa casa. E o desafio que eu quero trazer para vocês agora, não é? Vamos pôr em prática as boas conexões na família? Quem gostaria de praticar isso? Então, eu vou dar para vocês algumas dicas aí, não é? E quem pagaria, né? Você pagaria por uma consultoria que te garantisse, você vai ter paz na sua casa, você vai ter harmonia na sua casa, você vai ter alegria na sua casa, o amor vai imperar na sua casa. Eu vou cobrar R$10.000 aí por isso. Uma consultoria chega para você e te garante isso. Você toparia pagar aí R$10.000 aí por isso? Eu acho que a maioria pagaria. Eu acho que tem gente que pagaria muito mais. Eu acho que tem gente que pagaria muito mais. Mas eu vou te dar umas dicas aqui e é ação de graça. Então você não tem que pagar nada, você tem só que exercer. E ela se chama As 5 Linguagens do Amor. Tem um livro com esse nome, não é? E a maioria aqui já deve ter lido. Muita gente leu. Quem leu esse livro aí? Não é? Muita gente leu esse livro. Então, nós temos que pôr em prática o que esse livro fala para nós, não é? E esse livro fala, primeiro, que nós precisamos ter, são 5 linguagens do amor. O que é isso? São 5 formas que cada um de nós tem como manifestar o seu amor pela outra pessoa. Então, nós estamos falando aqui da nossa casa, das conexões da mulher com o marido, do marido com a mulher,
do filho com o pai e do pai com o filho. Então, tem 5 formas dessas conexões da gente manifestar amor, linguagem de amor para com quem? Com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos. A primeira se chama palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? O que são palavras de afirmação? São palavras, gente, que vão aumentar, não é, o moral da gente. São palavras que vão fazer com que o nosso espírito cresça. Palavras que vão fazer com que o nosso coração transborde de alegria. E a gente pode escolher. A gente pode escolher. Ou fazemos palavras de afirmação, não é? Ou fazemos palavras de intimidação, palavras, né, de desafirmação. Palavra de afirmação. Custa alguma coisa para nós elogiar a nossa esposa? Virar para ela, olha, como é que você está bonita hoje? Nossa, mas que perfume gostoso que você passou hoje. Que coisa bonita, olha, você emagreceu. Se você falar isso com sua mulher, você ganhou. Você ganhou a semana. Viu? Você ganhou a semana. Que comida gostosa que você fez. Não é? Agora, muitas vezes a gente fala, que gororoba, né? Esse negócio não desce. Não é? A gente vira e fala assim, mas você vai sair desse jeito? Então, amado, não custa nada a gente afirmar. Olha, você hoje, que louvor bacana que você fez lá na igreja. Que presença do Espírito que estava lá. Não é? Então, a gente, quando faz isso, a gente, a alma da pessoa, não é? Se reveste do amor de Deus ali, a pessoa cria ali um escudo contra as coisas ruins ali dentro da sua casa. Custa alguma coisa, meu amado? Não custa nada a gente fazer isso. E como significa isso para outra pessoa? Tempo de qualidade. O que é isso? Eu tenho que usar o meu tempo e ter qualidade ali nele. Então, eu sei que muitos de vocês trabalham, estudam, né? E de repente a gente se vê preso numa rotina aí, que a gente sai de casa correndo, não é? Deixa os meninos na escola, vai para o trabalho e chega de noite, toma um banho e tem alguma coisa para fazer, tem um futebol que você gosta de ver na televisão, você já está correndo lá, sua mulher chega assim, eu vou dormir porque eu estou cansado. Você chegou lá no quarto, ela já está dormindo, não é? Então, tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade, eu vou contar 2 coisas para vocês. A primeira é a gente pondo isso em prática. Uma vez eu falei com a minha esposa, e de vez em quando eu gosto de fazer isso, eu falei, nós vamos tirar uns dias de férias aí, nós vamos tirar 10 dias de férias, e aí você arruma lá no seu serviço, de tal dia até tal dia, e aonde que nós vamos? Porque lá em casa, normalmente, quem programa as viagens, quem olha hotel, quem olha passagem, tudo sou eu. Então, para onde que nós vamos? Aí eu falei com ela, surpresa. Ela já ficou assim, não é? Eu falei, vou só te dar uma dica. Põe umas roupas mais leves, umas roupas assim para ficar bem à vontade, põe um vestidinho assim, porque às vezes a gente pode ir em algum lugar assim mais legal assim, de noite e tudo, mas roupa bem informal assim, e ela fez a mala lá,
Chegou o dia da viagem, chegou um táxi lá na porta da minha casa, nos pegou, levou para o aeroporto. Aí chegou, eu moro em Belo Horizonte. E aí pegamos um voo para São Paulo. Ela já, acho que nós estamos indo para São Paulo. Né? Então, chegamos em São Paulo, e em vez de sair do aeroporto, nós fomos para a ala internacional do aeroporto de Guarulhos. Ela já começou a olhar. E, na hora de embarcar, e eu fiquei mais longe assim, do portão de embarque, na hora de embarcar, né, nós embarcamos para Punta Cana. Nós fomos para o Caribe, passamos 10 dias no Caribe, e ela descobriu isso dentro do avião. Tá? Então, qualidade. Um tempo assim, faça. Homens, eu acho que mulheres também, surpreendam os seus maridos. Mulheres, surpreendam, né, os seus maridos. Homens, surpreendam suas mulheres. Mulher, principalmente, gosta muito disso. Chega assim em casa, vamos sair para jantar hoje? Não é? Tem séculos que você não sai para jantar. Vamos sair para jantar? Vamos fazer um programinha hoje, vamos andar ali de bicicleta ali, vamos fazer faz coisa diferente, não é? Tempo de qualidade. Pratica isso. Porque se a gente não pratica isso, a gente cai na mesmice, gente. A vida da gente vira uma rotina assim, começa a ficar insuportável. Não é? E você desconta em cima de quem? É em cima de quem está do seu lado. Você vai descontar em cima da esposa, vai descontar em cima do filho ali, que você ficou nervoso, que não sei o quê. Então, tempo de qualidade. A outra coisa que eu quero contar sobre tempo de qualidade é o seguinte. Eu tenho a minha filha mais velha, ela tinha uns 5 anos de idade, uma menina muito dócil, muito meiga, mas começou a ter uns probleminhas lá com uma coleguinha de sala e começou um tal de dar tapa uma na outra, de puxar cabelo uma da outra. E então a gente conversou lá na escola, eu e minha esposa combinamos, vamos levar ela na psicóloga para ver o que ela pode ajudar a gente. Fomos numa psicóloga cristã, e a psicóloga começou a conversar e me fez a pergunta seguinte: Wagner, como é que é o tempo de vocês com as crianças aí? Eu tenho 2 filhas, no fim de semana aí, no dia a dia, porque eu tinha um trabalho assim, de sair 6 horas da manhã, de chegar 8 horas da noite. E eu falei, não, fim de semana nosso, domingo é na igreja. De manhã a gente chega 8 horas, vai para a escola lá, depois a gente assiste o culto da manhã, almoça, de tarde a gente volta para a igreja, 5 horas tem outro culto, e nós estamos ali o dia inteiro na igreja. A Denise e minhas filhas, estamos lá o tempo todo. A mulher olhou para mim e me falou uma frase que marcou a minha vida e me redirecionou nesse pensamento de cuidar e educar filho. A mulher vira para mim e fala assim: Wagner, tempo de igreja não é tempo de família. Tempo de igreja não é tempo de família. Então a gente vem para cá, os filhos vão lá para a salinha lá, ou vão para a área de jovens, não sei o quê, na hora de ir embora você encontra com eles, você não está tendo relacionamento nenhum com seu filho. Não é? Então guarda isso, tempo de igreja não é tempo de família. A terceira, presentes. Presentes é a gente presentear os outros, a gente está sempre lembrando dos outros, e dando uma coisinha para os outros, e fazendo uma graça com os outros, não é? Então, as pessoas que eu mais gosto, eu estou sempre presenteando elas, não é? Eu vim lá de Belo Horizonte, eu trouxe aí um queijo mineiro, trouxe uma goiabada e trouxe um doce de leite aí, não é? Para a família aí do pastor Claudinei. Trouxe uma barra de chocolate aí importado, muito gostoso, né, para a Rihanna, que a filha deles. Por quê? Porque eu amo eles, eu gosto deles.
Então, a minha linguagem de amor é presentear. Eu adoro presentear as pessoas que eu gosto, né? Hoje de manhã nós fomos, fui com o Rodrigo ali, lá em Mandaguari, fomos pregar na igreja lá, levei um docinho de leite para a pastora lá, que é uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito bacana, gosto muito dela, levei isso para ela, que é a minha forma de dizer, gosto demais de você. Então, presentes, é a minha marca, né? É o que eu exprimo mais. Atos de serviço. O que é isso? É a gente colaborar, ajudar o outro. Eu, semana passada, estava na casa da minha filha, e a minha filha saiu com o bebezinho dela, e o cachorrinho, para o cachorrinho fazer xixi lá na rua e tudo, e o marido chegou. O marido chegou, gente, estava aquele turbilhão lá na cozinha, de pratos sujos, de coisa de neném de 1 ano, suja toda hora as coisas. Ele guardou a pasta dele, foi direto lá para a cozinha, começou a lavar as coisas lá. A hora que a minha filha chegou, falou com ela, deixa que eu dou o banho nele. Então, é a gente praticar atos de serviço dentro da nossa casa. Aí, o meu pai, chamava Paulo, ele falava assim, gente, a casa é de todo mundo. A casa não é minha, não é da sua mãe. A casa é minha, da sua mãe e de vocês que são filhos também. Então, todos têm que cuidar da casa. E tem gente que nem a cama arruma, né? Tem gente que chega, pega a roupa, joga para o lado ali, joga para o outro ali, e a casa fica toda suja, come o negócio, põe o prato na pia lá. Então, a casa é de todo mundo. Nós temos que ter esses atos de serviço. E o último é o toque físico. O que é o toque físico? É aquele abraço. Tem gente, eu tenho um amigo que é impressionante a forma com que ele abraça a gente, aquele carinho, não é? Que ele tem com a gente ao abraçar. Tem uma senhora lá na igreja que ela dá um abraço na gente, mas é desse abraço assim, de 1 minuto, e fazendo assim. E quando a gente conheceu ela, eu falei assim, minha esposa agora mesmo vai começar a achar ruim comigo aí, vai falar que eu tenho alguma coisa com essa mulher aqui. Que ela pegava, mas aí o bom é que ela fazia isso comigo, eu fazia com outro, fazia com outro, é a marca dela, é o toque físico. Então, nós vimos aí 5 linguagens de amor. O que acontece? Nós todos temos elas todas. Tem uma que é mais marcante na gente, Conforme eu falei, a minha é presentear, mas não quer dizer que eu não possa dar palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e toque. Agora, atenção, eu falei, a minha é presentes. E eu te chamo a descobrir qual é a linguagem de amor que a sua esposa e os seus filhos gostam mais de receber. Porque todos nós temos uma marca para dar, principal, mas todos nós temos vamos chamar assim, uma necessidade principal de receber. Qual é? Será que é o toque? Será que é o ato de serviço? Talvez o seu filho, o que ele é mais carente aí é no toque físico. E você tem 1 ano que não dá um abraço, não dá um beijo no seu filho. Ele está carente ali dentro da sua casa ali, e você não se manifesta ali com ele por conta disso. Então, isso que eu falei, gente, é de graça, não custa nada. E faça isso, pratique isso, que você vai ver o amor imperar dentro da sua casa, do seu lar. Você vai ver o respeito voltar para a sua casa. Você vai ver o carinho, a dedicação dos seus filhos, de você com a sua esposa,
dos exemplos que você vai começar a dar. E quem começa a história? É você. Não fique esperando seu pai fazer isso para seu filho fazer, não. Comece você, que é filho. Começa a fazer repetidamente com seu pai. Pai, começa a fazer repetidamente com seu filho, com sua esposa. Você vai ver que amor gera amor. O que Paulo falou aqui? Sujeitai-vos uns aos outros. O que é isso? Faça, que você vai receber. Faça, que você vai receber. Então, amados, nós vamos colocar isso em prática agora. Então, estou vendo aqui que tem muitas famílias aqui. Se você está aí com a sua família, eu quero que vocês orem agora em família. Quem estiver sozinho, ore com outra pessoa, pensando na sua família aí. Mas eu quero que você ore com outra pessoa aí e dê para ela uma palavra de afirmação aí. Dê para essa pessoa um toque físico, que talvez há muito tempo você não dá, não é? Nós vamos fazer isso aqui agora, você com a sua família aí. Então, está sozinho, procura alguém que está sozinho também, porque nós vamos fazer isso, vamos orar, não é? Fale com filho, fale com seu pai, eu te amo, eu quero te agradecer pela forma que você me cuida, que você está sempre comigo, não é? Esposa, valorize seu marido. Filho, valorize seu pai. Pai, faça com que seu filho possa se sentir valorizado aqui nessa noite, sempre. Essa prática que nós estamos fazendo aqui agora, gente, leve aí para sua casa, leve para o seu dia a dia. Coisas tão simples, não é? Tão fáceis de ser praticadas.
não custam nada, não é? E vão realmente transformar todo o ambiente, toda a atmosfera aí da sua casa. Faça isso. Deixe o amor de Deus imperar aí na sua casa. Deus quer que a sua casa seja uma casa de paz, uma casa de harmonia, uma casa de compromisso, uma casa de respeito, não é? E nós praticando essas linguagens de amor, isso com certeza vai acontecer ali na sua casa. Mas, voltando para a última etapa aí da palavra, eu tenho que falar um pouquinho daquele pai que é o pai de todos nós, não é? Deus nos deu de presente um pai para cada um, mas nós todos temos o maior presente de todos, que é ter um pai que se preocupa, que cuida conosco. E esse pai, gente, ele é tão amoroso, ele é tão preocupado conosco, que a palavra de Deus fala que ele não quer que nenhum se perca. Deus quer que nós todos possamos estar com ele na glória, na eternidade, na vida eterna. Esse é o sonho de Deus. Que nenhum se perca. E para isso, esse pai manda o seu próprio filho para morrer por nós, para receber nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso novamente, ter um caminho que pudéssemos retornar aos propósitos de Deus. Mandou Jesus, seu próprio filho, e Jesus declara, ele fala claramente para nós qual que é a grande missão dele. E ele fala, pois o Filho do Homem, ele veio buscar e veio salvar o que está perdido. E essa palavra perdido tem um sentido muitas vezes pejorativo. E perdido é quem não conhece o caminho, gente. É quem não sabe por onde seguir. Então, esse é o perdido. Esse é quem Jesus veio buscar. E que caminho é esse que Jesus veio nos mostrar? O caminho que leva a Deus. Agora, quem são os perdidos? Não é? Quem são os perdidos? E aí eu vou te contar que os perdidos, eles não são desconhecidos. Sabe quem são? São pessoas da sua família, são pessoas do seu relacionamento, são amigos, vizinhos, parentes. São pessoas que ninguém foi até eles falar de Jesus, falar que Jesus é o caminho. Nós temos aí uma vida muito curta, sabe? E nessa vida a gente tem a oportunidade de fazer uma decisão de ter uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E Jesus, ele declara também muito claro para nós, tudo na Bíblia é claro, gente, tudo na Bíblia é simples. E basta não só conhecer, mas cumprir. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E olha só o que Jesus fala. Ninguém, quando fala ninguém, gente, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que leva à salvação. Jesus é o único caminho que leva à eternidade. E sobre a eternidade, olha o que é que Deus preparou para nós. Apocalipse 7:9 fala que nós vamos estar reunidos numa grande multidão. E nessa multidão, a palavra de Deus fala que diante de mim estava uma grande multidão, não é? Quem está falando isso é o apóstolo João, gente. O apóstolo João, ele foi levado ao futuro para enxergar isso e escrever o livro de Apocalipse para nós. Ele não teve um sonho, ele não teve uma influência. Ele viu e, ao ver, ele descreveu o que ele estava vendo. E ele fala assim, diante de mim
estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, a Jesus Cristo. E sabe o que é a eternidade? Sabe o que Deus preparou para nós? Não é um programinha de fim de semana, gente. É um programa para todo sempre. E nesse todo sempre, nós vamos estar lá, num lugar onde nós nunca mais vamos ter fome, nunca mais nós vamos ter sede. Não vai nos afligir o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não termina por aí não, porque fala para nós que nós, nesse lugar, não haverá mais morte. Acabou a morte, gente. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Toda a antiga ordem já passou. Acabou a angústia, acabou a solidão, acabou a depressão. Por quê? Essas coisas já passaram. É isso que Deus oferece para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aqueles que reconhecem que Jesus é o caminho que leva a Deus, leva a salvação, leva à eternidade. E Deus deixou uma coisa tão fácil. Como é que nós vamos encontrar esse caminho que é Jesus? Deus deixou de uma forma tão simples. E Ele fala em Romanos 10:9 para nós, que a gente confessar, se a gente falar da nossa própria boca, que Jesus é Senhor, que Jesus é Filho de Deus, e crer no nosso coração que Ele, Deus, ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Então, para encontrar esse caminho, para chegar até Jesus, que vai nos conduzir ao Pai, nós temos que declarar: eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu creio que Jesus veio receber os nossos pecados, Ele veio aqui para nos salvar. Se eu falo isso com fé, com convicção, com certeza, com segurança, esse é o caminho que nós encontramos Jesus, e Ele nos conduz para a vida eterna, para a glória de Deus, para a salvação, para essa eternidade que Deus nos promete. Eu quero, agora, eu gosto sempre de fazer isso, eu quero que, sugiro a vocês, peço a vocês, para que vocês façam essa oração. Muitos aqui já fizeram, e eu vou pedir, faça de novo. Faça essa oração, confirme para Jesus: Jesus, eu quero continuar nesse caminho que leva ao Pai. Eu quero prosseguir nesse caminho. Se você nunca fez essa oração, essa é a oportunidade que Deus está te fazendo nessa noite para você fazer essa oração. E você vai fazer essa oração se você realmente tiver fé naquilo que nós vamos orar, que nós vamos falar, que é que Jesus é Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar, veio ao mundo para assumir nossos pecados e veio ao mundo para nos conduzir de volta a Deus, para que nenhum de nós se perca. Você tem fé nisso? Tem convicção? O Espírito Santo toca essa certeza no seu coração? Nunca fez essa oração? Faça ela agora, porque ela vai te entregar as chaves do reino dos céus. Então, vou te pedir, todos nós aqui vamos orar e fazer essa oração. Você que já fez, repete. Você que nunca fez, se tiver essa segurança, essa certeza, essa fé, faça essa oração. Então, uma oração desse tamaninho, uma oração bem simples, mas uma oração cheia de convicção e fé para falar com Jesus. Senhor Deus, eu creio no meu coração que Jesus é Filho de Deus,
que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Jesus veio ao mundo para receber os meus pecados, que Jesus ressuscitou junto aos mortos, para ser o caminho, a verdade e a vida, e ser o único caminho que leva a Deus. Amém. Entra no meu coração, Jesus. Amém. Essa oração, gente, desse tamanho, é a porta para a eternidade, a porta para vivermos todo esse esplendor que Deus nos propicia. Então, eu quero perguntar, alguém aqui fez essa oração hoje pela primeira vez, nunca tinha feito, fez ela com fé, com esperança, com convicção? Levanta bem alta a sua mão aí para mim. Você que está levantando a sua mão, vou te pedir, vem até aqui à frente que eu vou fazer mais uma oração para você. E essas pessoas, gente, estão recebendo hoje as chaves do reino de Deus. Eu fiz essa decisão com 46 anos, gente. Eu achava que conhecia Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Eu, com 46 anos, o Espírito Santo me deu esse entendimento que eu precisava de Jesus. Eu precisava de alguém que recebesse os meus pecados para poder caminhar com Jesus e ser salvo e desfrutar dessa eternidade. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente, essa é a decisão mais importante que a gente faz. A vida da gente é desse tamanho, gente. Outro dia eu te contei aí, tinha 3 anos, contei as coisas que eu tenho aqui na minha mente, no meu coração. Hoje eu tenho 71 anos, passou rápido demais. Mas um dia o Espírito Santo me toca e eu faço essa decisão. E com essa decisão veio a certeza, não é? Que daqui a pouquinho eu vou estar no lugar onde eu nunca mais vou ter fome, eu nunca mais vou ter sede, eu nunca mais vai me incomodar o sol, o frio, o calor abrasador. Eu vou estar num lugar que, se porventura eu tiver qualquer situação, o próprio Deus vai enxugar os olhos, as lágrimas dos meus olhos. Eu vou estar num lugar onde não tem mais morte, gente, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais angústia. Isso é promessa da palavra de Deus para nós. Eu creio nisso. Eu vou estar numa grande multidão ali, de brancos, de vestes brancas, palma nas mãos. E a grande alegria minha, sabe o que vai ser? Olhar para o lado e ver meu pai, e ver minha mãe, e ver meus irmãos, e ver as minhas filhas, os meus genros, os meus cunhados. Isso vai ser bom demais, gente. Isso vai ser muito bom. É por isso que Deus nos fala que Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: nesse momento, o que Jesus fala para nós é que todos nós aqui temos dificuldades, temos provações, temos coisas que a gente está enfrentando que podem estar ligadas à nossa saúde, podem estar ligadas aos nossos relacionamentos, pode estar ligada ao aspecto financeiro nosso, várias situações da nossa vida. Jesus não promete em lugar nenhum que Ele vai acabar com isso. Mas Jesus promete que Ele vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E ter Jesus conosco implica que Ele vai nos dar a paz que transcende, que ultrapassa qualquer entendimento. E sabe o que acontece quando a gente recebe a paz de Jesus? A gente dorme, a gente não fica incomodado com aquela situação. Por quê? A situação está ali, eu estou aqui, mas eu não estou sozinho mais, porque Jesus está comigo. E quando Jesus está comigo, Ele me dá a paz.
Ele pode tirar essa situação difícil no momento que Ele quiser. E outra coisa, muitas vezes, essa situação difícil, sabe por que ela vem? Ela vem porque a gente está afastado de Jesus. Ela vem porque Jesus dá uma sacudida na gente, ó, eu estou aqui para ser o caminho, eu estou aqui para ser o único caminho que leva ao Pai. Então, esqueça um pouquinho das coisas que estão no mundo aí e preocupe-se um pouquinho em caminhar comigo, porque nós estamos indo para a eternidade, nós estamos indo para o todo sempre, nós estamos indo para essa vida maravilhosa que Deus preparou para a gente. Então, o que Jesus vai garantir para vocês, e eu estou aqui pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus, garantindo para vocês que a paz de Jesus está descendo sobre cada um de vocês aqui. E essa paz vai fazer com que vocês adquiram aí um escudo contra essas dificuldades, contra essas situações. Eu quero dizer para vocês que a gente vai vivendo e acha assim, agora eu entrei numa situação assim mais tranquila e tudo. E isso não é verdade. Eu com 68 anos eu tive um câncer, gente. Eu fiz quimioterapia e graças a Deus, Jesus me curou, Jesus me acompanhou. Eu não fiquei triste um minuto durante meu tratamento. Eu sabia que esse tratamento era para Jesus me dar mais confiança nele, confiança eu pessoal e confiança para eu testemunhar ele para as outras pessoas. Aí eu acho, agora está tranquilo. Um mês atrás eu tropeço lá no aeroporto, arrebenta a rótula no chão, fiquei triste com isso, falei, não estou triste com isso não, isso é para saber que Jesus está do meu lado, que eu tenho que estar mais perto dele, eu tenho que estar presente com ele. Então, tenham esse entendimento e aconselho vocês aqui, se vocês não estão numa célula, participem numa célula. A célula é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento, é lugar da gente conviver com Jesus. E não deixe de frequentar os cultos também. Então, a gente tem que frequentar a casa, tem que frequentar o templo, porque Jesus está na casa, Jesus está no templo. E quanto mais tempo eu passar na companhia de Jesus, mais forte eu vou ficar, mais segurança eu vou ter para enfrentar as adversidades da vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus faça desse Dia dos Pais do ano 2025, seja um dia marcante na vida de vocês, significativo, como o dia que vocês abriram o seu coração para escolher o caminho que leva a Deus, em nome de Jesus. Eu queria que vocês virassem ali para a plateia, virassem ali para eles, e o que nós vamos fazer agora? E agora eu quero que você saia aí do seu lugar, vem aqui dar um abraço aí. Você conhece alguém que está aqui? Vem dar um abraço. Não conhece? Uma boa oportunidade de você ficar conhecendo. Todos aqui merecem um abraço. Todos aqui merecem um abraço. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh,
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Hoje é dia de festa no céu. Hoje é dia de festa na terra. E eu quero desafiar você, né? Aquele que você ouviu, aquele que Deus colocou no seu coração. Vamos pôr em prática lá na nossa casa. Você vai ver como é que a nossa casa vai mudar a partir do momento que eu começar a mudar e que eu refletir para minha família, para minha casa, essas linguagens do amor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus faça de vocês um emissário das boas novas, proclamando o reino de Deus, proclamando que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Fica de pé aí, Central. Canta essa canção pra gente encerrar. Como Zaqueu, olha lá.